Salve, meus queridos irmãos, bom dia. Hoje, 25 de maio, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos a mais esse banquete de amor. Verdadeira pureza, mão não lavadas. Então, alguns escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhe respondeu: por que vocês violam o mandamento de Deus para seguir sua tradição? De fato, Deus instituiu este mandamento: honrem seu pai e sua mãe, e este outro: quem disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, sejam punidos de morte. Mas vocês, no entanto, dizem: quem disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus lhes é proveitosa, satisfaz a lei. Mas que depois disso não honrem nem assistam ao seu pai ou à sua mãe, assim tornam inútil o mandamento de Deus por sua tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, chamando o povo, disse: escutem e compreendam bem isso. Não é o que entra na boca que mancha o homem, mas o que sai da boca do homem é que o mancha. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna o homem impuro, pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então, aproximando-se dele, seus discípulos disseram: sabes que, ouvindo o que acabas de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixem-nos, são cegos guiando cegos. Se um cego conduz o outro, ambos caem no fosso. São Mateus. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? O Senhor, porém, lhe disse: vocês, fariseus, têm grande cuidado em limpar o exterior do corpo e o do prato, mas o interior de seus corações estão cheios de rapinas e de iniquidades. Insensatos que são, aquele que fez exterior não é o que faz também o interior? São Lucas. Os judeus tinham negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegar à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e da qual os rígidos observadores se faziam caso de consciência. O fundo, muito mais simples, tinha terminado por desaparecer sob a complicação da forma. Como fosse mais fácil observar atos exteriores que se reformar moralmente, lavar as mãos que limpar o coração, os homens se iludiram a si mesmos e se julgavam em ordem com Deus, porque se conformavam com essas práticas, mas permanecendo como eram, pois lhes ensinam que Deus não exigia mais do que isso. Por isso o profeta disse: e é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Aconteceu o mesmo com a doutrina moral de Cristo, que acabou por ser posta em segundo plano, decorrendo disso que muitos cristãos, ao exemplo dos antigos judeus, julgam mais garantida sua observação por meio das práticas exteriores do que por aquelas da moral. E
adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus a não ser quando é perfeito. Logo, toda religião que não torna um homem melhor não alcança o objetivo. Aquela em que o homem julga poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou falsificada em seu princípio. Esse é o resultado de todas aquelas em que a forma sobrejuga o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impedir de cometer assassínios, adultérios, expoliações, de levantar calúnia e causar dano ao próximo, no que quer que seja. Religião desse tipo faz supersticiosos, hipócritas, fanáticos, como não, mas não homens de bem. Não é suficiente, portanto, ter a aparência da pureza. É necessário, acima de tudo, ter do coração. Então, meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Aquele povo antigamente, como Isaías disse, eles ouviam, né? Eles ouviam, mas eles faziam as coisas do jeito deles, né? Assim como Jesus falou, não é o que sai da boca do homem é que faz o mal, não o que entra. Mas aquele povo antigamente foram ensinados a eles, né, que se eles lavassem as mãos na hora da refeição estava tudo bem, estava tipo assim, tão em acordo com Deus que está tudo bem. Só que Jesus veio nos ensinar que não é só lavar as mãos. Aquilo que a gente faz do lado de fora, de lavar as nossas mãos para nos alimentar, deve ser feito dentro de nós também, né? A nossa mudança moral, o nosso melhoramento moral e espiritual. Porque não adianta eu estar com uma roupa limpinha, com a mão limpinha, cabelo arrumadinho, se por dentro eu sou uma lixeira de maldade. Então, aqueles homens então achavam que fazendo isso estava tudo bem, eles podiam fazer o que quer que fosse, que estava tudo bem, que não tinha importância, que estava cumprindo o acordo das coisas dele com Deus. Só que não é assim, porque a gente pode ver, né, os políticos, quantas mentiras que eles falam quando eles vão fazer campanha, principalmente agora que está chegando as eleições, quando eles se encontram, né, que tem aquele encontro que vão cada um falar da sua parte, eles só lembram de falar do que o outro fez de errado. Tudo que o outro fez de errado, eles falam. Mas o que eles fizeram de errado, eles não falam. Então eles só abrem a boca para falar mal dos outros, enquanto eles sentam seus próprios rabos e as coisas que eles fazem de errado, eles escondem. Só que a verdade uma hora aparece. Então, por isso que Jesus fala, o que sai da boca do homem é que está cheio o seu coração. Porque o homem honesto, o ser humano honesto, bom, moralmente, espiritualmente, ele fala coisas corretas, sim, de acordo com as leis de Deus, de acordo com as coisas que Jesus ensinou. Então, você vê, quando eles são sinceros, as palavras que saem da boca dele. Porque, infelizmente, também tem muitos que fazem discursos maravilhosos, você fala como ele é maravilhoso e não é nada daquilo. Mas quando o ser humano é honesto e sincero, a verdade que sai dos lábios dele, as pessoas reconhecem quando eles realmente são honestos. Só que tem pessoas que preferem se enganar, né? Tem pessoas que preferem se enganar, assim como esses homens desse tempo, que achando que lavou as mãos, estava tudo bem, né? Então, como Isaías falou, eles me honram com os lábios, né? Só com os lábios. Então, como se diz, o reino dos céus está dentro do coração de cada um de nós. Aquele que já colocou Jesus em seu coração, ele fala coisas boas, para dar conselhos, para falar os seus ensinamentos, seja lá o que for, mas sempre levando a verdade e a moral.
né? Então, por isso que Jesus falou que eles eram túmulos caiado por fora, mas sujo por dentro, sujos por dentro. Então, aquilo que a gente é de dentro, a gente é de fora, o que a gente é de fora, a gente deve ser também de dentro. Não só usar palavras em vão para conquistar as pessoas, não. Por isso Jesus nos falou, a religião, ela vem ajudar o homem, né, a entrar no caminho de Deus, a ter o conhecimento das coisas de Deus. É para isso que serve a religião, para mostrar ao ser humano tudo aquilo que Jesus ensinou e o caminho para chegar a Jesus. Então, a religião que transforma o homem velho num homem novo é uma religião boa, que ensina o amor, o respeito ao próximo, a amar a Deus sobre todas as coisas, que ensina a caridade. Essa religião é boa. Mas aquelas que fazem o contrário, que às vezes levam até nome de religião, outras levam o nome de seitas, né? Se elas só fazem o ser humano a fazer coisas erradas, a mentir, a roubar, então isso não é uma religião. Não está de acordo com as coisas de Deus, né? Então, os judeus negligenciavam o mandamento de Deus, mudando de acordo com o interesse deles, de acordo com seus interesses. Mas Jesus veio nos mostrar que a religião que conduz o homem a Deus. Então, qualquer religião que for a nossa, vamos honrá-la. Vamos honrar a nossa religião, seguindo aquilo que Jesus ensinou, porque toda religião que é de Deus ensina o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus vem nos mostrar, ele veio nos ensinar com o seu exemplo o amor, a caridade, o perdão, né? Então não é só suficiente, não é suficiente eu parecer que eu sou uma pessoa boa, honesta. Eu tenho que sê-lo de fora e de dentro. Portanto, as aparências muitas vezes enganam. Então não adianta ter aparência de pureza, de pessoa honesta, porque a verdade uma hora aparece. Ninguém consegue usar máscara 24 horas por dia, parecer que é honesto, que é trabalhador, se ele não é, porque a verdade sempre aparece. Então, importante é nós termos nosso coração puro, a nossa mente pura. Que o reino de Deus possa fazer parte de nosso coração, da nossa mente e das nossas atitudes, né? Por isso que quando Jesus foi convidado para ir naquele jantar, ele falou, vocês, fariseus, têm grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de seus corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que são, aquele que fez o exterior, não o que faz também do exterior. São Lucas. Então é o que Jesus nos pede nesse evangelho de hoje. Sim, para sermos honestos e aparentar realmente aquilo que nós somos, né? E não usar máscara para enganar as pessoas e fingir que somos bonzinhos, que estamos praticando a caridade e o amor, enquanto que por trás estamos praticando coisas terríveis, né? Então, como Jesus nos fala aqui, honrar pai e mãe, né? Que Deus nos ensinou a honrar pai e mãe, mas aquele povo daquele tempo achavam que se eles só fizessem uma coisa ou outra e depois abandonassem os seus pais, sua mãe, e estava tudo bem, porque eles já foram lá lavar a mão para fazer suas refeições, já estavam de acordo com as coisas de Deus. Então, eles sempre diziam, quem disser a seu pai ou a sua mãe, não é só dizer palavras grossas para seus pais, não. Isso é contra a lei de Deus. Jesus, as leis de Deus, não aceita que os filhos desonrem seus pais com palavras feias. Que tem filhos que a gente vê hoje em dia que falam cada nome com seus pais, desrespeitam quando não agride, né? Quando não agridem seus pais. Então, infelizmente, ainda tem gente assim que não honra os seus pais, que os maltrata com palavras feias, né? Então, meus irmãos, devemos honrar os nossos pais,
ou aqueles que nos criam, ou aqueles tios que nos criam, ou aqueles que nos adotaram, os nossos pais, as pessoas idosas com quem nós convivemos, nós devemos respeitá-las sim, pois eles têm muito a nos ensinar e já viveram mais do que nós. Então devemos honrar Deus sim, com nossas boas atitudes, com nossas boas palavras, respeitando os mais velhos, respeitando os nossos pais, né? Então, aqueles homens achavam que se eles cumprissem uma ou duas coisinhas, que estava tudo bom, já estou de acordo com Deus, já fiz o que eu tinha que fazer e só isso basta. E muitas vezes achavam que depois de ter feito aquilo que na cabeça deles estava correto, de acordo com as leis de Deus, que eles podiam depois deixar o pai para lá, né? Mas não é assim não. Quem honra Deus, honra os seus pais. Ama a vida com suas atitudes boas, honra a sua família, honra os seus amigos, sendo honesto, sendo caridosos, sendo sinceros para com todos, ajudando na medida do possível. Então, não adianta eu só lavar as minhas mãos, não adianta. O que adianta é eu andar de acordo com as morais, com as coisas morais que Jesus nos ensinou, amor, caridade, fraternidade, tudo aquilo que Jesus ensinou. Se nós seguirmos esse caminho, nós vamos nos tornar pessoas melhores, porque quando formos praticar alguma coisa que não está de acordo com a lei de Deus, a gente vai lembrar, não foi isso que Jesus ensinou. Agora eu tenho conhecimento. Se eu tenho conhecimento que eu não posso jogar pedra no meu irmão, e eu conheço Jesus, então eu não vou jogar. Por isso que a verdade nos liberta. Quando a gente conhece o Evangelho de Jesus, quando a gente procura praticá-lo, a gente vai sempre no caminho do bem, no caminho do amor. A gente erra menos, a gente sofre menos, a gente semeia coisas boas para colher nessa vida e para colher noutra vida. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda nem sequer acreditam em Jesus e que acham que a vida é uma só, então que pode fazer e desfazer do jeito que querem, né? Só que Deus tudo está vendo. Se nós lavamos as mãos ou se não lavamos as nossas mãos, a nossa consciência vai sempre nos mostrar, olha aí, você lavou sua mão, tá limpinha, você tomou banho, tá limpinho, mas como é que tá por dentro? Já pediu desculpa àquele irmão que você ofendeu hoje cedo? Lembra o que você falou com ele? Então, se a pessoa tem consciência, vai lá, ô meu irmão, me desculpe, eu errei com você. Então, o homem de bem, ele segue aquilo que Jesus ensinou. Então, meus irmãos, é esse o evangelho de hoje. A pureza das mãos não lavadas, se lava ou se não lava. Então, por isso que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Então é isso aí, meus irmãos, que possamos durante o dia refletir sobre esse mandamento e praticá-lo, porque não adianta só ouvir, temos que praticá-los. Praticar com amor, com honestidade, com sinceridade. Estendermos nossas mãos aos nossos irmãos com carinho, com amor. Assim como Jesus estende para nós. Todas as vezes que estamos em desespero, se levarmos nosso pensamento a Jesus, Ele vai nos ouvir, esteja onde a gente estiver. Jesus sempre ouve as nossas preces. Então, meus queridos irmãos, que o nosso querido Mestre Jesus abençoe toda a humanidade, encarnada, desencarnada, que Ele abençoe todo o planeta Terra, todos os nossos irmãos, todas as famílias, toda a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que a nossa querida, doce Mãe Maria, essa Mãe maravilhosa, derrame sobre todos nós, sobre todos vocês que estão me ouvindo, sobre suas famílias, os eflúvios de amor, de luz, de paz e de saúde. Que a nossa querida Mãe interceda junto a Jesus por nós e por toda a humanidade, especialmente para os nossos irmãos que estão passando fome, que estão passando frio nesses tempos difíceis que aí estão. Que ela interceda junto a Jesus pela nossa querida Mãe Terra, para que a paz possa reinar em cada coração.
hoje, amanhã e sempre. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Que assim seja. Fiquem na paz de Deus, meus queridos irmãos, que assim seja. Graças a Deus.